Fala turma, Fernando Lamonier na área, mais uma vez pra gente reunir essa comunidade consorceira do Brasil e do mundo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Consórcio nos Estados Unidos. Que história que é essa, Fernando? Como é que funciona esse negócio daí? Eu quero explicar no detalhe, porque tem muita gente me mandando mensagem, uma vez que já tem administradora de consórcio do Brasil atuando nos Estados Unidos. Mas calma. Não é exatamente isso que se trata esse vídeo. E eu vou mostrar por que você tem que ficar atento a esse movimento. Seja você um brasileiro morando nos Estados Unidos, um brasileiro morando no Brasil, ou eventualmente você nem é brasileiro, você mora nos Estados Unidos, fala inglês, espanhol, a IA já tá traduzindo tudo isso aqui usando a minha própria voz, você tá ficando tudo louco, mas você precisa saber do que eu tô falando. Mas antes, compartilha, curte esse vídeo, Fernando Lamonier, @flamonier, nós vamos criar a maior comunidade consorceira, não só do Brasil agora, mas do mundo. Bom, vamos lá, se você segue as minhas redes sociais, você já deve ter visto muito conteúdo de uma tal de Savings.Club, bonito nome, né? E esse é um projeto que eu me envolvi, ainda era projeto, né? Hoje já é uma empresa, há mais de um ano, quando eu conheci um dos fundadores, que é o Adriano, e eu conheci o projeto de fazer a primeira administradora de consórcio nativa dos Estados Unidos. E aí, obviamente, eu entrei porque eu gosto demais de consórcio, porque eu gosto também de Estados Unidos, ganhar em dólar, fazer coisas em dólar também é maravilhoso, mas tem sido uma jornada de aprendizado incrível, e é o que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. Tem 5 pontos que se destacam no consórcio americano, e a gente sempre fala na Savings, Adriano, JP, toda a turma que está envolvida na gestão da empresa, os investidores todos. O modelo brasileiro é uma inspiração. Ele não é uma cópia. O objetivo é fazer um modelo melhor, mais qualificado, mais justo do que o modelo brasileiro. Audacioso, né? Mas é possível e eu quero te provar como agora. Primeiro ponto dos 5 mais relevantes, e você precisa tomar nota disso. O que está acontecendo nos Estados Unidos agora é uma revolução, que no Brasil já acontece há muito tempo, mas está chegando na terra do tio Sam. Primeiro deles, e eu acho que um dos mais relevantes, baseado nos problemas do modelo brasileiro que a gente melhora nos Estados Unidos. O dinheiro do fundo comum, ele não fica de posse da administradora, ele fica com um trust. Vamos entender isso no detalhe? Quando você paga seu consórcio, você paga um boleto. Digamos que você paga R$1.000 o seu boleto do seu consórciozinho, né? Lindo. Esse boleto você paga ele único, mas quando ele chega na sua administradora do Brasil, ele é dividido. Tem parte que vai de taxa de administração, que é a parte que vai para a administradora de consórcio pagar suas contas, ganhar seu dinheiro, ninguém é ONG aqui. Tem a parte que vai para o fundo comum, que é justamente o fundo que gera as contemplações mês após mês. Tem casos que pode ir para fundo de reserva, tem casos que vai para seguro, cada um na sua, mas eu vou resumir aqui taxa de administração, que é receita da administradora, e fundo comum, beleza? Contudo, veja, são 2 bolsos da mesma calça. Esse dinheiro ele não se confunde, bolso direito, bolso esquerdo. Contudo, ele está de posse da administradora. A administradora tem a chave daquele cofre, tem a senha do banco. São 2 contas no banco diferentes, mas é ela que tem essa conta. Óbvio, todo esse valor é 100% fiscalizado pelo Banco Central. Isso é coisa séria, não dá para brincar com isso. Mas quem tem a chave é a administradora. E veja, as administradoras têm passado por um processo de transformação digital, de profissionalização da sua gestão. Mas no passado teve problema. A gente tinha há 20 anos 550 administradoras de consórcio, hoje nós somos 131 no dado mais recente do Banco Central do Brasil. Então, existem problemas, obviamente, que podem acontecer, problemas inescrupulosos ou até erros. Nos Estados Unidos não é assim. Esse dinheiro também são 2 bolsos da mesma calça. O valor também o cliente paga um boleto, entre aspas, e aquele boleto, quando chega na administradora, ele vai para 2 caminhos diferentes, mas o dinheiro do grupo, veja bem, ele não fica de posse da administradora. Ele fica num trust que tem toda uma regulação nos Estados Unidos, que é uma ferramenta financeira, né, usada inclusive por milionários e bilionários, empresas nos Estados Unidos,
que é justamente o responsável fiduciário daquele dinheiro. É quem tem o dever, é o porteiro daquele dinheiro, é quem tem a responsabilidade de resguardar aquele valor. E a administradora não adianta, não vai bater na porta do trust e falar, pô, me dá um dinheiro aqui porque eu preciso pagar uma conta. Não tem como, porque o trust tem regras claras em que ele libera ou não esse dinheiro. Obviamente, com toda a documentação do cliente contemplado e por aí vai. Então, nem os donos da administradora de consórcio nos Estados Unidos conseguem sacar aquele dinheiro se não cumprirem essas regras. É mais uma camada, é mais um layer de segurança para o consorciado, que sempre fica perguntando, mas e aí, onde fica o meu dinheiro? No caso do Brasil, fica de posse da administradora numa conta diferente, regulada pelo Banco Central. Lindo. No caso americano tem uma camada de proteção a mais, que fica com o trust, que tem sua regulação própria, inclusive, que tem que seguir. E isso evita problemas que a gente já teve no Brasil nas décadas passadas. Segundo ponto, esse é bem legal. Diferente do Brasil, que a contemplação funciona por sorteio e por lance, correto? Todo mundo sabe disso. Nos Estados Unidos não é assim. Essa é uma grande diferença do modelo americano para o modelo brasileiro. E por que não é assim? Bom, por questões regulatórias. Lance e sorteio têm suas regulações específicas, as quais uma administradora de consórcio nos Estados Unidos não pode fazer. E é exatamente por isso que no momento da criação do modelo da Savings, no modelo do consórcio nos Estados Unidos, tiveram que ter várias referências e várias ideias que cumprissem essa regulação, mas que mantivessem um padrão da logística do consórcio. E como que foi? Um dos fundadores, que é o Adriano, ele lançou uma ideia, ele tem todo um background de inteligência artificial, é formado na área, inclusive antes desse tema inteligência artificial ser um tema tão hypado como é hoje, e ele fez um algoritmo que basicamente a gente chama de Rotex AI, que é uma forma de você gamificar essa jornada. Em vez de você ter o lance e o sorteio, você vai premiando os bons clientes do grupo. E o que faz um bom cliente? Um bom cliente é o que paga em dia, que não atrasa parcela, é o que, se possível, paga até adiantado. Nos Estados Unidos tem muito isso, as pessoas ganham por hora, então entra um dinheiro, entra $20, $100, $50, ele pode pegar esse dinheiro e adiantar de parcela. No modelo brasileiro, ele até pode tentar fazer isso, mas não muda nada para ele. No modelo americano, ele vai ganhando pontos e ele dentro do ranking do Savings Score, ele vai se posicionando lá em cima. No dia da assembleia, aqueles primeiros, os melhores posicionados, eles vão ter a sua preferência na contemplação, uma vez que, como no Brasil, uma administradora ela tem que privilegiar o grupo sobre as pessoas. E dessa forma está sendo privilegiado. O grupo elege, entre aspas, contempla o melhor cliente. O melhor cliente é o que tem menor risco de crédito, é o que pagou em dia as parcelas. No Brasil ainda tem um outro problema, que infelizmente os maus profissionais que tem em todo lugar, eles acabam usando o lance de uma forma muito equivocada. Ele basicamente dá um lance de 80%, 85%, 90%, até mais, e contempla o cliente. E aí na hora da assembleia, ele dá esse lance, quando confirma a contemplação, porque o valor obviamente é assustador, ele liga para o cliente, você foi contemplado. O cliente fica feliz e depois pergunta, e aí, quanto que eu tenho que pagar? E o cara fala 90% do que você queria tirar. Não faz nenhum sentido. E aí o representante, usando de má fé, inclusive fala, não, mas eu te prometi que eu ia contemplar. Eu não prometi a forma como eu ia ser contemplado. Aí é um absurdo, né? Isso acontece, são os lances espumas. Às vezes, feitos de forma intencional pelo representante, às vezes o próprio cliente, que dá um lance mais alto para testar o grupo, para ver como é que tá, botar o pezinho na água antes de pular na piscina, sabe como é? Isso acaba gerando lances que não vão ser pagos, mas você tem que chamar o primeiro, aí você chama o segundo, você chama o terceiro. Isso vai, se for uma prática muito consistente, isso pode inclusive prejudicar o grupo, porque você tem que esperar um tempo para o cara aceitar ou não pagar aquele lance. Você chama o segundo, o terceiro, todo esse tempo somado, eventualmente você pode chegar na próxima assembleia e o saldo tá parado em caixa. E dinheiro, isso aqui todo mundo tem que saber, dinheiro parado é dinheiro que está sendo perdido, porque tem inflação, tem toda essa situação, e aí o grupo todo se prejudica. No modelo americano, não tem essa questão do lance verbal, porque não existe lance. É o adiantamento, então ele adianta. Não é assim, uma promessa de adiantamento, não, ele adianta. Entrou quanto? Entrou $500, vai adianta, você vai ganhar mais pontos no seu ranking. Entrou mais 1.000, vai adianta. Então todo esse percurso, essa jornada que o cliente tem que passar, acaba agregando porque você vê quem é o cliente. Ele tá ali todas as vezes que entra um dinheiro,
ele aporta na conta dele do savings e ele vai se posicionando lá em cima. Isso acaba facilitando a gente saber quem é o melhor cliente que deveria ser contemplado e diminui aquela situação de um cliente que entra no primeiro mês, dá um lance alto, contempla e eu não tenho nem conhecimento de quem é esse cliente, eu nem sei quem é o cara, como é que eu vou dar um crédito que às vezes é alto para ele, é um risco de crédito que a administradora assume. Essa forma é uma forma mais justa, que você privilegia quem está fazendo os pagamentos de forma correta ou antecipada e não atrasada, e você contempla quem deveria ser contemplado naquele grupo. E ao mesmo tempo, transparência, porque o ranking é público e você consegue inclusive simular aportes. Ah, e se eu der 1.000, para onde eu vou? Óbvio, você faz isso, o cliente do lado de lá também está fazendo, então nada é garantia. No consórcio nos Estados Unidos e no Brasil não existe garantia de data de contemplação, mas você consegue de uma forma muito mais fácil, visível, tangível inclusive, ver o seu posicionamento no ranking e tentar simular o que você deveria fazer para ser contemplado. Logicamente, se você tem mais tempo para ser contemplado, 6 meses, 1 ano, 2 anos, você consegue ter muito mais caminhos para chegar no ranking, no topo do ranking, sem ter que descapitalizar um valor muito alto naquele momento. Ideia incrível e que está sendo a sensação no momento da Savings, nesse lançamento e nesse ramp-up de clientes que ele está tendo. Lindo. Bom, o terceiro é polêmico. Eu gosto. Não tem reajuste. Não tem reajuste. Pelo menos o modelo atual, se algum dia vai ter, são outros 500, eu estou falando comparação com o que nós temos hoje, ele não tem reajuste. Ele parte de algumas premissas para isso. Primeiro, não acho que o reajuste no Brasil ele é ruim, ele é necessário. Contudo, ele é uma objeção de vendas. Dói no cliente, principalmente quando ele é contemplado no começo, ele ter que reajustar parcelas depois da contemplação. Ele tem um sentimento que está perdendo dinheiro, ou que está pagando mais do que deveria. O que é um sentimento errado, acho que todo bom vendedor tem que gerenciar, porque beleza, ele está pagando mais de parcela por um bem que ele já retirou a valor menor, mas ele já está com valor, ele já está com bem em mãos, né? Ele já está com carro na rua, ele já está com imóvel. Se for imóvel, inclusive a chance de valorizar também é muito alta. Então calma, não é bem assim. Mas sim, é uma objeção de venda relevante. O que foi feito na Savings? Vamos tirar, não vai ter reajuste. Lógico, o mercado americano é um mercado que a inflação tradicionalmente é muito menor do que o brasileiro. Então é mais possível fazer isso. Mas ao mesmo tempo, a gente tem vivido nos últimos anos nos Estados Unidos uma inflação um pouco maior. E isso pode ser um problema, entre aspas, quando você compra um bem hoje e vai comprar ele daqui 3, 4, 5 anos nos Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos, no Brasil com certeza. O que você pode fazer? Você decide dar o reajuste. Se você achar que você comprou um bem de 40 mil dólares e esse bem ele ficou mais caro porque você já está pagando ele há 3 anos, você pode ir e aumentar o valor do seu crédito. E você tem, obviamente, o recálculo das parcelas, né, as que virão, e você vai pagar mais por isso. Mas é uma decisão sua. Se você não quiser, você sabe do primeiro ao último mês, com total previsibilidade, quanto você vai pagar na sua parcela. Isso para venda é muito bom você vender um produto que num prazo de anos você vai pagar o mesmo tanto. E que se você quiser um valor maior, vai, reajusta e assume uma parcela maior. Poucos grupos no Brasil têm isso, a maioria vai ter o reajuste, seja o INCC, o IPCA, algumas é a tabela do fabricante, do veículo, do automotor, outras é a tabela FIPE, tem algumas que são tabela fixa, tá? Então percentual fixo, que também é interessante, mas eu confesso que nos últimos tempos eu não tenho visto zero reajuste, porque o mercado brasileiro se comporta diferente nos Estados Unidos. É possível fazer isso. Quarto ponto, e aqui um tema cultural. Nos Estados Unidos, no consórcio americano, você pode fazer o pagamento semanal. E vamos lá, vamos entender isso daqui. É lógico que nos Estados Unidos você tem toda uma questão cultural que as pessoas recebem por hora, eventualmente por semana, né? Principalmente o trabalhador mais braçal, ele vai ter o seu padrão de recebimento do seu salário de uma forma diferente do que o que a gente no Brasil está acostumado. O grande ponto é, ele se adequa à cultura americana, porque nos Estados Unidos se você recebe semanal, você também tem o pensamento de pagar as suas coisas semanal, mas mais do que isso, ele gera uma fidelização maior, um comprometimento maior da pessoa que está pagando. Quando você paga uma conta qualquer por semana, você está em contato, seria um touch point toda semana que você tem com aquela conta. É um comprometimento com o seu eu do futuro. Você sabe que você está pagando aquilo ali por uma coisa lá do futuro. E digo mais, os Estados Unidos é um país
que, tradicionalmente, cada questão é uma questão, eu estou generalizando aqui, tá? Cuidado aí. Você consegue ganhar dinheiro. Tem outros problemas, mas você consegue ganhar dinheiro. Você consegue fazer um bico e você vai entregar uma pizza, você vai fazer um Uber, ou você vai fazer uma venda, ou se você é um executivo, você trabalha um pouco mais, você vai ganhar um pouco mais. Não falta trabalho, a economia gira. Esse aqui é um privilégio de quem mora, de quem vive e trabalha em uma economia, né, de primeiro mundo, muito ativa, com todos os problemas que pode ter, mas muito vigorosa. Nos Estados Unidos você consegue fazer isso. Então, uma coisa que os clientes pensam muito é, cara, eu não pago por mês. Se você paga 400 dólares por mês, 450, digamos que você vai pagar 100, você vai pagar 80 por semana. É um valor mais palatável. Se você divide isso por dia, inclusive, fica ainda mais barato. Na prática o número é o mesmo, mas quando você divide isso daqui várias vezes, e nos Estados Unidos você consegue fazer isso porque você recebe semanal, você até se instiga a fazer um trabalho um pouquinho maior, a fazer uma entrega a mais, a fazer uma venda a mais, a ganhar um bônus a mais, porque você precisa pagar seu consórcio. Isso ajuda você a fidelizar. E olha, quem fica pagando semanal, quem adianta a parcela, lembra que eu falei anteriormente, você se posiciona acima no ranking dos Savings Score, né, que é o ranking dos clientes que vão receber, vão ter o privilégio, né, de receber o seu voucher, que seria a carta de crédito, dentro dos Estados Unidos. Então, toda essa questão psicológica, né, de economia comportamental mesmo, ela impacta positivamente no consórcio americano e você acaba construindo um grupo mais saudável para contemplar mais clientes, com menos inadimplência, com mais contemplação, com mais dinheiro no fundo comum. É lindo esse. Vamos fechar? Agora o mais polêmico de todos. No consórcio americano, você não tem uma lei específica como você tem no Brasil. Calma! Veja bem o que eu estou falando. Não é que não tem lei, que é bagunça, que é baderna. Não é isso. Mas diferente do Brasil, que em 2008 nós conseguimos uma lei federal, e isso sim dá muita previsibilidade jurídica, dá muito mais tranquilidade para você operar, porque você sabe o que não pode e o que não pode. Ao mesmo tempo, ele engessa o seu produto. Se você vai pensar em uma coisa, uma inovação que às vezes é boa para o mercado, é bom para o cliente, é bom para as administradoras, você sempre vai ter que ver a lei se pode ou se não pode. E qual que é a forma de você adaptar? É você, por meio dos ritos, né, do legislativo brasileiro, lá no Congresso Federal, você entrar com um projeto de lei, você mudar a lei. Isso é muito difícil. Você não faz isso de uma hora para outra. O mercado americano, você não tem uma lei específica que regula consórcio. Significa que não tem lei? Não. Isso significa que o mercado americano, basicamente, ele está ali entre 1962, que foi a criação do consórcio, e 2008. Esse tempo inteiro, o Brasil, o sistema de consórcio brasileiro, passou a ser uma lei específica e, obviamente, usava os regramentos vigentes. Não significa que não tem regra, mas você usa a regra que tem disponível. Até que chegou um momento que decidiu-se, por todo um esforço político, a história conta isso, que, nossa, precisamos de uma lei. E foi feita uma lei, que eu considero muito boa, mas tem um problema de engessar. Aqui, no mercado americano, o que a gente está vivendo agora é uma oportunidade de você iterar, de você validar, de você testar, de você aprender e de você melhorar e de fazer coisas que, eventualmente, no mercado brasileiro não são possíveis. Será que um dia a gente vai ter uma lei específica do mercado de consórcio americano? Eu não sou vidente, eu honestamente não sei. Mas lembra uma coisa, o mercado americano é diferente do mercado brasileiro. Em que sentido? Aqui a gente pode ter uma lei federal que regula todo um produto em território nacional. Nos Estados Unidos, grande parte da regulação ela é estadual. Tanto é, veja bem, que a Savings não atua em todos os estados atualmente. A Savings atua em estados em que ela já conseguiu as licenças que ela deveria conseguir. No momento, o que a gente está fazendo mais vendas atualmente é Flórida, Texas, Massachusetts e Connecticut. São 4 estados. Nos Estados Unidos tem 50. Por quê? Porque nos outros estados ou tem uma regulação específica que a gente tem que cumprir, ou simplesmente não deu tempo. Não dá para você pegar e fazer toda a operação regulatória jurídica, além de ser caro, é demorado, para entrar em estados que eventualmente não vão ser tão estratégicos. Nesses 4 estados, considerando uma comunidade inclusive brasileira e latina que é muito grande, mas tem muita presença de americano, lembra que a Savings é uma empresa americana que vende para americanos, que podem ser brasileiros, latinos, mas que vivem lá, a gente já tem um mercado enorme para atuar nos Estados Unidos. Provavelmente a gente vai querer atuar em todos os 50 estados dos Estados Unidos, correto? Correto.
mas isso tudo com o tempo, porque a gente tem todo o regramento, toda a regulação para respeitar, que é diferente do mercado brasileiro. Então, esse espaço que você tem de criar coisas novas, de tentar modelos novos, de democratizar o produto, de flexibilizar o produto, ele é ótimo para quem ama esse produto e para quem quer fazer diferente. Porque em algum momento, se isso virar uma lei federal, ele é baseado nas regras que estão sendo escritas agora. Agora, quem está chegando e escrevendo as regras é a Savings e a todos os executivos, os profissionais, os investidores que entendem também do mercado brasileiro, também do mercado latino, que também tem consórcio, e estão tentando entender quais são as falhas ou os pontos de melhoria do mercado brasileiro. Vamos fazer um produto melhor nos Estados Unidos e vamos reescrever essas regras dentro das 4 linhas. Isso é importantíssimo. Fechei, que lindo! 5 coisas que o mercado americano de consórcio tem, na minha visão, que são superiores ao mercado brasileiro. E eu quero ouvir de você. Qual que é a sua experiência com o produto brasileiro que você acha que lá nos Estados Unidos a gente deveria atacar, que a gente deveria melhorar, que a gente deveria fazer melhor para cumprir as nossas promessas de não ser um copia e cola do produto brasileiro, mas de usar o produto brasileiro com muito respeito e com uma inspiração gigante de quem passou, de quem tem mais de 60 anos, passou por vários problemas, crises sanitárias, de saúde, de dinheiro, de moeda, político, absolutamente tudo, e está vivo até hoje. Mas que sim, tem coisa a melhorar. Nós vamos fazer nos Estados Unidos um mercado que a gente sempre sonhou e que vai ser muito em breve tão grande quanto o brasileiro. E quem gosta de consórcio, essa comunidade consorcieira inteira vai ter possibilidade de comprar um consórcio. No Brasil, nos Estados Unidos, na América Latina. Porque vai ter esse produto sendo ofertado para todo mundo. Todo mundo que quer fugir dos juros altos do banco e que quer comprar a melhor coisa, com o melhor custo-benefício possível, tenho certeza que é essa comunidade consorcieira que tá de olho nisso. Quer me mandar mensagem? Quer saber mais sobre o produto? Clica aqui que eu vou te responder. Enquanto isso, não perde nenhum vídeo, manda pro seu amigo, manda pro seu colega que precisa saber mais de consórcio, que tem que entender como que o consórcio deveria estar na sua carteira de investimento. Eu vou nessa, fica ligado, semana que vem tem mais. Tchau!